Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. CleanVest apresenta de hoje Fundo Imobiliário VGHF11, um fundo bastante interessante, recente e com uma estratégia bem diferente aí dos fundos que estão no mercado, tá bom? Um fundo que investe também em ações. Então bora saber mais, vem comigo e bora pro vídeo. Fala pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então segue a gente, acompanhe o nosso conteúdo lá, que é um conteúdo gratuito, de qualidade e vale bastante a pena acompanhar a gente por lá também, tá bom? Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Estou aqui com o relatório gerencial e com todas as informações possíveis sobre o fundo VGHF11, então caso eu olhe aqui para baixo, é para realmente passar as melhores informações para vocês. E vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o fundo VGHF11, um fundo, vamos dizer assim, mais voltado para CRIs, então é um fundo majoritariamente de recebíveis imobiliários, mas também ele caminha bastante pela parte híbrida, né? Então ele tem um pouco de cotas de outros investimentos, cotas de fundos imobiliários, até mesmo cotas de ações, né? Então ele também participa aí dos investimentos no mundo acionário. Então é bastante interessante, tá? A gente vai fazer um panorama aqui primeiro de quesito preço, né? Porque por mais que seja um fundo híbrido, é majoritariamente de papel, então a gente tem que entender em que pé anda esse PVP dele para entender se ele está precificado de maneira muito otimista ou pessimista, tá bom? Vamos lá, estou aqui na tela do Status Invest, ele está sendo cotado basicamente a R$ 9,90, né? Teve uma variação de 0,20% no último pregão, sexta-feira, e está sendo cotado basicamente em R$ 9,90, tá? Isso representa um PVP, vamos lá, de basicamente 1,02. Então o que esse 1,02 ele quer dizer para a gente? Que está só 2% acima do valor patrimonial, 2% de ágio. Então a gente costuma dizer que ele não está precificado de uma maneira exageradamente cara, tá? Não está barato, mas também não está caro, está num limite bem aceitável aí de um PVP até 1,10. Tá? Então quesito precificação está interessante, beleza? Tem um pequenininho valor em caixa aí que a gente vai olhar lá no relatório gerencial. E o DI anualizado dele, pessoal, está de basicamente 5,05%. Aí você deve imaginar, bom, então eu não vou nem estudar esse fundo, né? Bem abaixo, até abaixo do que a taxa Selic, aí 5,05%. Então, para que estudar esse fundo imobiliário? Vou ficar na renda fixa. Não, não é assim. Ele tem, eu vou até confirmar aqui com vocês, mas ele tem apenas 6 meses de rendimento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 meses de rendimento. Então, 5,05%. Em 5 meses de rendimento é bastante expressivo. A gente tem ali no relatório gerencial, vou mostrar para vocês, que o DI anualizado dele está entre 13% e 14% ao ano. Então é um fundo bastante interessante, tá? O último retorno dele foi de aproximadamente, não, na verdade foi de 0,12, né? 12 centavos por cota. Isso representou um DI mensal de 1,20%. Então vocês estão entendendo aí que é um fundo bem robusto, um fundo bem agressivo, que tem tido rendimentos aí bem acima da média, tá bom? Então agora a gente vai entrar de fato para o relatório gerencial para entender um pouco onde esse fundo está alocado, qual é a posição majoritária do fundo. Então já peço encarecidamente aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Então não custa nada, esse conteúdo é feito com bastante carinho, então faça a sua parte aí, deixe seu comentário, deixe a sua sugestão, se inscreva e ative as notificações para não perder nada que está por vir aqui no canal, tá bom? Vamos agora para o relatório gerencial de fato, que é o que a gente quer saber. Bom, o fundo imobiliário VGHF11 é um fundo gerido pela Valora Investimentos, tá? Bem conhecido. Aí tem outros fundos imobiliários, tanto de recebíveis também, que têm performado muito bem, e agora eles estão nesse fundo que tem uma cota mais atrativa, popular ali para juntar com o MXRF11, TORD11, KISU11. Então fica ligado nesse fundo que ele vai dar o que falar ainda nos próximos meses, tá bom? O fundo ele encerrou basicamente com todo o seu PL alocado, então em mais de 47 ativos diferentes. Isso é o comentário da gestão que eles colocam aqui no relatório gerencial, tá, gente? Eu aconselho até vocês
a assistirem, a verem esse relatório gerencial, a lerem, porque é um conteúdo bastante rápido, bastante sucinto e tem bastante conteúdo interessante, tá? Aqui, eu vou deixar um print aqui para vocês, tá? Na tela, mas eles falam que 5,05% ao ano, porque é um dividend yield de 12 meses, mas não tem 12 rendimentos ainda, tá? Então, o equivalente a 13,9% ao ano. Então, é um rendimento bastante acima da média, é bastante agressivo, então não vem com essa de que tá perdendo para renda fixa, não tá, o fundo é bastante rentável no que se diz respeito aos seus rendimentos mensais, tá bom? Vamos falar um pouco sobre taxa. Taxa de administração e gestão, 0,90% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Com valor mínimo mensal de 10 mil. Então assim, bem em linha com o que é aplicado no mercado. Quanto a isso, não vejo problema nenhum. Tem uma taxa de performance, aí eu vou deixar o print aqui na tela para vocês, mas tem como benchmarking o IPCA. Isso me deixa mais tranquilo no quesito a taxa de performance, né? A gente sempre tem um pé atrás com taxa de performance, mas se o fundo performar bem, para mim não tem problema. O que não seria justo seria um 100% do CDI, quando o Selic estava lá em 2%. Isso não faz sentido, tá bom? Divulgação de rendimentos no último dia útil do mês, pagamento no quinto dia útil, então bem em linha com a maioria dos fundos imobiliários também. Gestão é a Valora Gestão de Investimentos e basicamente essas são as informações no quesito preço, taxa, público geral, que é para todo tipo de investidor. Beleza, mas agora vamos para a estratégia de fato, tá? Aqui no comentário do gestor, pessoal, tem bem explicado a estratégia do fundo, até recomendo vocês a lerem, tá? Eu só vou resumir que o fundo ele possui uma porcentagem maior em renda, então tanto as cotas de CRIs como as cotas de fundos imobiliários, eles priorizam bastante a renda mensal, tá? E outra parcela dessa estratégia do fundo, eles priorizam o valor mesmo, né? O ganho de capital. Então, para você que quer entender como funciona um FOF também, né? Então, a maior parcela é renda, então isso dá uma tranquilidade melhor, né? Porque tem uma menor dependência no giro de carteira, mas tem uma porcentagem ali também para dar essa apimentada no ganho de capital. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Tem outro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Bom, aqui tem a carteira lâmina do CRIs, tá? Tem basicamente 3, 6, 9, 10, tem quase 15 CRIs aqui. Então, de novo, é um fundo recente, então não é um fundo com um portfólio robusto, é um fundo que provavelmente vai ter uma emissão daqui a pouco, porque é um fundo que tem que crescer, é um fundo novo, tá bom? Então tem pouco CRI ainda, não é totalmente diversificado, mas tem já uma estrutura de CRIs bastante legal, né? A maioria IPCA, tem uma parcela de CDI também, com um cupom relativamente alto, tá? Não considero um high yield de extrema estratégia, mas um middle risk perto para o high yield maior, porque acredito que cupons de 12, 9, 10, 9% de IPCA, somado a essa estratégia de cota de FII, cota de ação, FDIC, que basicamente o fundo tem aqui, FDIC. E se você se perguntar o que é FDIC, gente, até deixei separado aqui, FDIC basicamente, a grosso modo, não é a real ideia aqui entrar nesse mérito, mas é um fundo de investimento que aplica em títulos de créditos, né, formados por contas a receber de uma empresa. Então, basicamente, isso é o FDIC. Então, é um fundo de investimento aí da empresa que vai ter créditos para receber. É basicamente isso que a empresa aplica. Tem os comentários do gestor lá em cima, no início do relatório gerencial, para você dar uma entendida. Mas, basicamente, temos 6 FDICs aqui no portfólio do VGHF11, com majoritariamente tudo IPCA, com um cupom médio aí de 8, 7%. Então, vamos lá, não é um high yield de extrema visibilidade que a gente já está acostumado a ver, mas é um middle risk mais para high yield, tá? Temos cotas de fundos imobiliários também, então o fundo tem RBLog, Kinea, CVBI, temos Valora, que é o próprio VGIR, da mesma gestão, temos o BTCR, temos HGCR, temos JSRE, que é de lajes corporativas, RECR, que é da REC Gestão, do Mois Politi. Então tem aqui um portfólio de fundos imobiliários que você pode ver a lâmina lá no relatório gerencial sem problema nenhum.
aqui também temos a parte das ações, tá bom, gente? O fundo ele tem basicamente 5% do PL aplicado em ações e temos Multiplan, basicamente incorporação, tá, gente? Multiplan, Shopping, BR Malls, Shopping, CCPR, Properties, BRP, né, que é a BR Properties também de incorporação, e a São Carlos SK3, tá bom? Então temos algumas ações aí que representam basicamente 5,31 do PL, tá bom? E tem também pequena proporção, tá, gente? Menos de 1% em SPS, né, que é Sociedade de Propósito Específico, que é basicamente de desenvolvimento. Vamos lá? Outra parte que eu queria mostrar para vocês, aqui o fundo distribuiu 0,12 por cota, tá? E tem uma reserva de caixa aí para pagamento de performance de 0,031. Legal, isso o fundo deixa bem explicado no relatório. Esse ponto aqui, que eu vou deixar até a imagem para vocês, que é a DRE do fundo, demonstração de resultado de exercício, que a gente da contabilidade está bastante acostumado a falar, né? Aqui a gente vê bem que o fundo realmente está mais preocupado em renda do que ganho de capital, tá? Aqui a gente consegue observar que nos últimos meses tem a maior parte da receita do fundo, né? Vem de proventos dos CRIs, que aí é juros mais correção monetária, vem também dos fundos imobiliários, então essa renda mensal dos fundos imobiliários, e outra parte da DRE mostra que, beleza, é dependente também, tem uma boa parcela, mas em menor quantidade, que corrobora com aquela estratégia do fundo de esse ganho de capital com venda de CRIs, esse ganho de capital com venda de fundos imobiliários, com venda de ações. Então, realmente está em linha, né? Eu já vi alguns fundos que dizem que a estratégia é maior renda, mas na DRE está mostrando que nos últimos meses eles tiveram maior porcentagem de ganho de capital. Então, né, a gente não consegue entender de fato qual é a estratégia do fundo. Aqui não, realmente corrobora com maior parcela de renda e a gente vai ver mais para baixo aqui que tem o gráfico certinho, tá bom? Provavelmente está aparecendo na tela para vocês, 57,1% é CRI, então é recebível imobiliário, são essas dívidas imobiliárias, por isso a gente sempre procura não comprar acima de 1,10 para não sobrepor o VP, porque no longo prazo a gente sabe que o valor negociado a mercado sempre se aproxima ao VP do fundo. A gente está vendo aí o IRDM basicamente tendo um recuo muito grande. Então, para manter a calma, para manter a segurança, sempre 1,10 no máximo estourando, aí acima disso já começa a ficar arriscado. 15% FDIC, que são aqueles fundos de investimento, 22% fundo imobiliário, 5,3% ações, que a gente já falou antes, e pequena porcentagem aí em SPE, né? Sociedade de Propósito Específico. Perfeito. Alocação por estratégia, também já visto anteriormente por nós, 85,3% renda e 14,7% valor, né? Ganho de capital, esse giro de carteira. Show de bola, até porque ações, né, a gente tem um poder de oscilação, um poder de variação muito maior. Aqui, basicamente, a gente tem mais algumas evoluções da cota, né, evoluções dos rendimentos, então o fundo ele tem entregado 0,11, 0,12, 0,10, o que representa em relação ao yield on cost, né, o preço aí que está basicamente a mercado, 9, 9,90, 10 reais, um yield bastante alto que bate de frente aí com o MXRF11, VSLH, Quisso 11, Tord 11, então é bastante interessante ficar de olho, longe de ser uma recomendação de compra ou de venda, mas vale o estudo, gente. O que eu sempre passo aqui para vocês é estudarem o ativo. E eu estou introduzindo esse ativo para vocês, que não é muito falado, mas vai estar mais em ênfase nos próximos meses, porque provavelmente vai ser feita uma emissão e é bastante interessante, tá? Temos também a lâmina dos fundos, a lâmina dos CRIs, basicamente, né, gente? Não mostra muito qual que é o rating, mas tem bastante BB, BBB, tem um pouco de A também, que a gente fica um pouco com dificuldade de entender qual que é o propósito no quesito CRIs, né? Se ele busca mais um high yield, mais um high grade, a gente tem certeza que não. Então, se for para definir o fundo, é um middle risk, mas como a estratégia tem FDIC, tem um pouco de sociedade de propósito específico, que é mais voltado para equity, tem um pouco de ações também, a gente coloca um high yield ali para já não ter certo risco e entender que é um fundo um pouco agressivo, tá? Por mais que é bem robusto a estratégia, tem renda, tem ganho de capital, é bem estruturado, mas a gente tem que jogar claro aqui com vocês, tá bom? É um fundo que está crescendo ainda, então não é um fundo tão diversificado, mas que
mostra que tem uma estratégia bem diferente dos fundos em questão que estão no mercado. Então, cabe dar um olho aí, cabe dar uma olhada, uma estudada para ver se vale a pena, se está de acordo com a sua estratégia, tá bom? No mais, agradeço a todo mundo que esteve aqui nesse vídeo até agora. Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.